Que casa linda! Uma senhora que estava passando na rua disse a Amanda. Amanda sorriu e disse que a casa era dela. Ela explicou à senhora que havia construído aquela casa com muito trabalho e dedicação, algo que exigiu muitos anos de esforço. A senhora elogiou não apenas a fachada, mas também o pequeno jardim que florescia em tons de vermelho e amarelo, despedindo-se com um aceno gentil antes de seguir seu caminho. Amanda, então, ficou observando a casa por mais alguns instantes, relembrando tudo o que passara para chegar até ali. Ela tinha 35 anos. Trabalhara arduamente como comerciante, comprando e vendendo produtos, fazendo longas jornadas de dia e de noite para concretizar cada um dos seus sonhos. Depois daquele breve diálogo com a senhora, Amanda voltou para dentro com um leve suspiro que misturava orgulho e solidão. Ao fechar a porta, ela olhou ao redor da sala espaçosa. As paredes tinham um tom claro de azul e alguns quadros com fotografias de paisagens enfeitavam o ambiente. Ela própria escolhera cada detalhe. O sofá confortável estava disposto de modo a aproveitar a luz que entrava pela janela e o piso de madeira era impecável, brilhando graças à limpeza feita religiosamente toda semana. Mesmo assim, a cada vez que Amanda cruzava aquele espaço, sentia falta de algo que fosse além dos móveis e da decoração. Sentia falta de vida, de vozes, de risadas, de companhia para dividir as alegrias e até mesmo as tristezas. Amanda refletia com frequência sobre o fato de estar solteira aos 35 anos. Não que achasse ruim ter passado tanto tempo investindo em trabalho e construindo seu negócio, mas agora que tinha estabilidade financeira e conquistara a casa própria, o desejo de ser mãe crescia muito. Ela sabia que não era tarde demais, porém temia que seu tempo fértil estivesse se esgotando. Às vezes, sozinha em seu quarto, passava as mãos pela barriga e imaginava como seria ter um bebê, trocar fraldas, acompanhar os primeiros passinhos, ouvir a primeira palavra. Queria sentir aquilo tudo enquanto ainda podia, antes que a natureza lhe impusesse um limite definitivo. Os meses seguiram e a rotina de Amanda manteve-se atarefada. Ela administrava a loja de artigos esportivos que havia fundado, organizava o estoque, conversava com fornecedores e se dividia entre o balcão e a parte financeira do empreendimento. Mesmo cansada, sempre arranjava um tempinho para cuidar de si. Decidiu que, além de trabalhar, precisava pensar em saúde. Por isso, passou a correr no calçadão da praia todas as manhãs. A brisa do mar e o som das ondas eram seus companheiros habituais, e ela apreciava o cheiro de maresia que a acompanhava. Em uma dessas corridas matinais, quando o sol já estava alto, Amanda sentiu uma presença se aproximar pelo canto do olho. Um homem corria quase na mesma velocidade que ela. Ele tentou falar alguma coisa, mas precisou controlar a respiração antes de conseguir pronunciar as palavras. Amanda achou engraçada a situação e diminuiu o ritmo para que ele a alcançasse. "Oi, desculpe incomodar", disse ele, com a voz ainda um pouco ofegante. "Percebi que você corre muito bem. Eu estava tentando te acompanhar, mas não consegui manter o ritmo. Você tem alguma dica para melhorar a performance?" Amanda sorriu, sempre solícita quando o assunto era atividade física. Ela explicou sobre a importância de um bom aquecimento, da respiração ritmada e de manter uma postura adequada. Enquanto falava, olhava discretamente para o homem ao seu lado. Ele tinha uns 38 anos, a pele levemente queimada de sol, um ar simpático e um sorriso meio acanhado. "Eu nunca fui muito bom em correr, confesso", ele continuou, "mas admiro quem consegue manter disciplina. O meu nome é Marcos, e o seu?" "Sou Amanda. Eu era sedentária até uns anos atrás, mas quando a gente encontra uma motivação, acaba se apaixonando pelo esporte." Eles continuaram correndo lado a lado por mais alguns minutos e notaram que moravam em bairros próximos. Conversaram sobre a cidade, sobre como gostavam de praia e de como a vida podia ser corrida, mas compensadora. No final do percurso, quando a respiração de Marcos finalmente ficou mais estável, ele pediu o número de telefone de Amanda.
Disse que gostaria de manter contato, talvez marcar um jantar ou uma conversa mais tranquila, sem as limitações de um exercício puxado. Amanda hesitou por alguns segundos, pois há muito tempo não aceitava convites de estranhos. Mas algo em Marcos passava confiança. Então sorriu e digitou seu número no celular dele. Naquela mesma noite, Amanda recebeu uma mensagem de Marcos perguntando se ela aceitava jantar na sexta-feira seguinte. Ela, que raramente separava tempo para a vida pessoal, topou prontamente, sentindo um leve frio na barriga ao confirmar o horário. Eles combinaram de se encontrar em um restaurante à beira-mar, conhecido pelo clima romântico e pratos deliciosos. Quando chegou a sexta-feira, Amanda optou por um vestido simples, porém elegante, e arrumou o cabelo de forma que combinasse com o ar descontraído do litoral. Ao chegar ao restaurante, encontrou Marcos aguardando numa mesa em frente a uma ampla janela que dava vista para o mar. A luz do entardecer iluminava o ambiente de uma forma acolhedora. "Você está linda", disse Marcos, levantando-se para cumprimentá-la com um abraço um tanto tímido. "Obrigada, você também está muito bem", respondeu Amanda, sentindo o coração acelerar. Eles pediram um vinho para começar e conversaram sobre suas rotinas. Amanda contou como se tornou comerciante, abriu sua loja de esportes e, depois de muita economia, pôde construir a casa. Marcos, por sua vez, falou de sua carreira como analista financeiro, do quanto gostava de planejar e prever cenários para evitar imprevistos. Falou também de suas pequenas aventuras em trilhas e como sempre sonhara em ter uma companheira para compartilhar viagens e momentos especiais. "Então você mora sozinha naquela casa grande?", perguntou Marcos. "Moro sim, ela é espaçosa, tem jardim, quintal e tudo o que eu sempre quis. Mas às vezes sinto falta de companhia, sabe?" "Imagino", respondeu ele pensativo. "Eu moro sozinho em um apartamento. Gosto do meu cantinho, mas confesso que não me importaria de ter alguém comigo, dividindo as alegrias e preocupações do dia a dia." A conversa fluía de forma tão natural que ambos se sentiram à vontade para falar de sonhos e medos. Amanda mencionou de maneira sutil que tinha vontade de ser mãe, mas não se aprofundou muito naquele momento, preferindo não acelerar as coisas. Depois do jantar, eles caminharam pela orla, apreciando o som das ondas e o vento noturno. Em determinado momento, Marcos segurou a mão de Amanda e, num impulso de coragem, aproximou-se e a beijou suavemente. Ela retribuiu sentindo uma combinação de alegria e surpresa. Fazia muito tempo que não se sentia tão à vontade ao lado de alguém. O relacionamento progrediu rápido. Eles passaram a se encontrar com frequência, corriam juntos nos fins de semana, assistiam a filmes no sofá da casa de Amanda, preparavam jantares improvisados e riam de receitas que não davam certo. Era como se, de repente, a vida dela estivesse preenchida por uma companhia que falava a mesma língua. Em 3 meses, Marcos sentiu que não havia motivos para esperar tanto. Na cabeça dele, quando se encontra a pessoa certa, tudo flui. Numa noite de sexta-feira, Amanda chegou em casa depois de um dia de trabalho especialmente cansativo. Ao entrar na sala, viu pétalas de rosas no chão e algumas velas acesas, criando um clima aconchegante. No meio da sala, havia uma pequena caixa vermelha aberta, exibindo um anel. Antes que conseguisse reagir, Marcos surgiu atrás dela, com um buquê de flores nas mãos e um brilho nervoso no olhar. "Amanda, eu sei que pode parecer cedo, mas quando a gente tem certeza, não há por que adiar. Quer se casar comigo?" Ela ficou sem fala, sentindo uma alegria tomar conta do peito e os olhos se encherem de lágrimas. Pensava que pedidos assim eram raros na vida real, mas lá estava ela, vivendo exatamente isso. "Sim", respondeu enfim sem hesitar, jogando os braços em torno do pescoço de Marcos. O abraço foi longo e emocionado. Eles passaram a noite fazendo planos, discutindo datas possíveis, locais para a cerimônia e os passos que dariam nos meses seguintes. Amanda se sentia incrivelmente feliz. Era como se todos os anos de dedicação ao trabalho tivessem sido recompensados ao encontrar alguém que a completava. 1 ano depois, o casamento aconteceu. A cerimônia foi realizada em um espaço ao ar livre, perto da praia, onde as ondas quebravam numa melodia constante.
Amanda vestia um lindo vestido branco, com detalhes de renda nos ombros. Marcos usava um terno cinza escuro que combinava perfeitamente com a elegância do momento. A família e os amigos do casal compareceram, e o clima era de pura celebração. Ao dizer sim no altar, Amanda sentia uma grande sensação de plenitude, como se uma parte essencial de sua vida estivesse finalmente completa. Após a festa e a lua de mel em uma ilha paradisíaca, eles passaram a morar juntos na casa de Amanda, que agora se tornava o lar oficial do casal. A convivência diária era repleta de pequenos ajustes. Marcos trazia alguns móveis do apartamento. Amanda cedia parte do espaço do armário para ele, e assim iam moldando o cotidiano em comum. Acordar ao lado de Marcos, preparar o café da manhã e planejar o fim de semana juntos eram prazeres que Amanda jamais tinha experimentado de forma tão intensa. Apesar de toda a felicidade, havia uma questão que se tornava cada vez mais urgente para Amanda: ter um filho. Ela queria muito engravidar antes dos 40, pois sabia que as chances diminuíam com o passar do tempo. Nas primeiras vezes em que tocou no assunto, Marcos concordou que seria algo interessante e dizia gostar da ideia, mas ressaltava a importância de se preparar financeiramente. Como analista financeiro, ele queria que nada faltasse ao filho, seja em educação, saúde ou lazer. Por isso, sempre enfatizava que precisavam juntar mais dinheiro, estruturar melhor as finanças e ter segurança no futuro. Amanda tentava compreender. Conversava com amigas, lia artigos sobre maternidade tardia, consultava o ginecologista para checar como andava sua saúde reprodutiva. Sentia que estava tudo bem fisicamente, mas não queria adiar demais. Nas conversas com Marcos, ela tentava expor seu ponto de vista, explicando que a vida é imprevisível e que, se esperassem a estabilidade financeira perfeita, talvez nunca fosse o momento certo. Certa noite, enquanto terminavam de jantar, ela tocou no assunto com mais insistência. Marcos, eu fiz uns exames recentes e a médica disse que estou bem, mas é importante não deixar passar muito tempo. Eu realmente sinto que é a hora de termos um filho. Ele suspirou, largando os talheres sobre a mesa. Parecia dividido entre o amor que sentia por Amanda e o desejo de ter tudo planejado. Eu sei que você quer e também quero, mas só precisamos de mais um tempo. Juro que não é frescura minha. Só quero me assegurar de que vamos dar uma vida tranquila ao nosso filho, sem preocupações financeiras. Amanda assentiu, forçando um pequeno sorriso para não demonstrar a frustração que já borbulhava dentro dela. Conversas desse tipo se repetiam. Às vezes, Amanda se impacientava, pois cada mês que passava era um mês a menos no relógio biológico. Ela tentava se manter otimista, lembrando-se de histórias de mulheres que engravidaram aos 38, 39, até 40 anos. Mesmo assim, sentia uma preocupação crescente. Por vezes, deitava-se ao lado de Marcos, abraçava-o e dizia: só não quero chegar ao ponto de não conseguir engravidar. Eu tenho medo de que, se a gente continuar adiando, possa ser tarde demais para mim. Marcos a consolava, dizendo que tudo daria certo. Mas enquanto ele falava com ternura, ao mesmo tempo tentava mostrar planilhas e previsões de gastos para provar que ainda não estavam prontos. Amanda esperou, mas notou que o marido parecia não querer ter filhos e que toda essa história de se preparar era mentira. Porém, ela esperou. Os dois moravam na casa de Amanda e o casamento estava em crise. Marcos desaparecia algumas noites com a desculpa de estar no trabalho e já não falava tanto com Amanda. Ela achava aquilo tudo estranho, mas tentava se convencer de que talvez fosse uma fase ruim, alguma pressão no emprego ou problemas que ele não queria compartilhar. Ainda assim, cada noite que ele sumia, cada pretexto que dava tornava mais óbvio que algo não ia bem. Os dias passavam e a casa, antes um lar acolhedor que refletia as conquistas de Amanda, agora parecia envolta em um clima de tensão constante. Em algumas noites, Amanda sentava-se sozinha na varanda, olhando para o jardim que cuidara com tanto carinho. Ela tentava entender onde errara, por que Marcos parecia tão distante. Nem um pedido de casamento romântico, nem a lua de mel que viveram. Nada disso parecia importar agora. Com o tempo,
A solidão começava a dominar cada canto daquele lugar que, ironicamente, era fruto de muitos anos de trabalho duro dela mesma. Certa vez, Amanda chegou a questionar Marcos diretamente sobre suas ausências. Ele estava deitado no sofá, olhando o celular com um desinteresse evidente. Marcos, eu não estou entendendo esse seu comportamento. Você some, volta tarde, mal conversa comigo. O que está acontecendo? Ele não desviou os olhos do celular. Não é nada demais, o escritório anda sobrecarregado. Precisamos cumprir metas. E você sabe, não dá para recusar horas extras. A voz de Marcos soava fria, e Amanda não encontrou ali nenhum resquício de empatia. Apesar disso, tentou não insistir. Estava cansada de discussões que sempre terminavam da mesma maneira, com ele dizendo que não era hora de ter filhos, que ela o pressionava demais, que precisava de paz. Por vezes, ela questionava se não era mesmo invasiva. Mas sua intuição dizia que havia algo muito maior escondido atrás de cada desculpa mal dada. Os silêncios prolongados, as reclamações sobre qualquer trivialidade e os sumiços injustificados eram um sinal preocupante. Amanda começou a desconfiar de tudo, mas ainda não tinha certeza de até onde aquela crise poderia chegar. Só tinha a sensação de que o amor e a cumplicidade de outrora eram cada vez mais distantes. Mesmo assim, ela se segurava na esperança de que aquela seria apenas uma fase ruim e que, em algum momento, os dois poderiam conversar com honestidade e retomar o que tinham. Mas suas ilusões começaram a ruir quando, em uma noite, Marcos saiu dizendo que tinha uma reunião após o expediente e que não sabia a hora de voltar. Amanda ficou sozinha, fez uma sopa e, enquanto tomava a refeição, pensou em como a vida mudara. Estava casada há pouco tempo, mas aquilo parecia mais um fardo que uma união. Em determinado momento, levantou-se da mesa, caminhou até o quarto e foi mexer em alguns documentos pessoais, tentando distrair a mente. Viu que muita coisa estava fora do lugar, como se alguém tivesse mexido. Não encontrou provas concretas de nada, mas ficou ainda mais desconfiada. 2 semanas depois, a tensão aumentou, a ponto de ambos passarem dias quase sem trocar palavra. Marcos saía cedo e voltava tarde. Quando ficava em casa, ficava trancado no quarto de hóspedes ou no escritório improvisado, alegando ter muito trabalho e relatórios para finalizar. Já Amanda, cansada de insistir, limitava-se a fazer perguntas básicas, como se quisesse medir o humor do marido antes de qualquer tentativa de conversa séria. Em certa manhã, no café, ela ainda tentou um diálogo. Marcos, a gente não pode continuar assim. Eu só quero entender o que se passa. Não acha que devemos procurar ajuda, conversar, quem sabe até uma terapia de casal? Ele ergueu os olhos do celular, deu um sorriso irônico e balançou a cabeça. Você está exagerando. Estou bem, só estou sem tempo por causa do trabalho. E você continua me pressionando. Deixa as coisas acontecerem. Amanda se calou. No fundo, sentia que a história de se preparar para ter filhos era apenas uma maneira dele fugir do assunto. Quem sabe, pensava ela, Marcos não queria mesmo ser pai? Ou pior, talvez nem quisesse estar casado. Ainda assim, ela decidiu esperar mais um pouco, porque sempre fora alguém que acreditava em diálogo e em dar oportunidades para as pessoas se abrirem. Até que, naquela tarde fatídica, tudo se revelou de forma brutal. Amanda saiu para resolver algumas pendências na loja que possuía e acabou ficando um bom tempo fora de casa, fazendo compras de suprimentos e tratando de problemas rotineiros de estoque. Quando retornou, sentiu algo estranho assim que cruzou o portão. Não havia barulho de TV, nem sinal de Marcos em seu carro, mas percebeu luzes acesas na sala. Deu alguns passos e notou que a porta estava encostada, não trancada como de costume. Aquilo fez um alerta soar em sua cabeça. Ao entrar, viu Marcos sentado no sofá, o único móvel que restava ali para sua surpresa. Ao lado dele, havia uma jovem de cabelos longos que ria e conversava com uma intimidade evidente. Amanda ficou parada, sem ação, observando a sala vazia. Todos os móveis que ela escolhera com tanto cuidado, que tinham valor sentimental, estavam sumindo, um por um. Agora, nem poltrona, nem mesa, nem armários.
Nada. Só o sofá. O coração dela disparou, a mente fervilhando de perguntas. Então, quase sem fôlego, ela soltou uma exclamação. Mas o que está acontecendo aqui? Marcos levantou-se mantendo um sorriso cínico que Amanda jamais vira antes e fez um gesto teatral com a mão, como se estivesse apresentando um troféu. Amanda, essa é a Fernanda, minha amante. Ela é jovem, bonita, tem só 24 anos e tem todo o tempo do mundo para engravidar. Amanda sentiu o chão sumir dos pés. O rosto dela ficou pálido e uma mistura de raiva e descrença tomou conta de suas reações. Nunca imaginara que Marcos seria tão cruel a ponto de escancarar uma traição daquela forma, sem se importar com seus sentimentos ou mesmo com o desrespeito em pleno lar. Em meio ao silêncio, ela conseguiu a muito custo esboçar uma frase. Você... o que... como pôde fazer isso? Onde estão os meus móveis? A jovem sentada ao lado de Marcos cruzou as pernas e sorriu de forma desdenhosa. Parecia tão confortável quanto ele, como se estivessem num jogo ensaiado. E então, ele pronunciou as palavras que descortinaram a verdade. Eu vendi todos os móveis. Aliás, eu vendi a casa também. O quê? Gritou Amanda, dando um passo à frente, tomada de fúria e incredulidade. Você não pode vender essa casa. Ela é minha. Eu construí com meu dinheiro. Eu não assinei nada. Marcos estreitou os olhos, divertido com a reação de Amanda. Bom, você acha que não assinou, mas o documento que consta no cartório diz outra coisa. A assinatura é idêntica à sua, então, tecnicamente, você vendeu tudo, não se lembra? O olhar de Amanda ia de Marcos para Fernanda, que mantinha um sorrisinho cruel. Então, a amante de Marcos disse com uma ponta de vaidade. Eu sou boa em falsificar assinaturas. Marcos me disse que precisávamos de um jeito de tornar essa venda oficial. Então, cuidamos disso juntos. Por um momento, Amanda não conseguiu falar. Tudo parecia um pesadelo e ela não sabia como reagir. Durante tantos anos, ela fora independente, precavida, mas agora estava na iminência de perder a casa na qual investira cada centavo de seus esforços. Reuniu forças e retomou a voz. Vocês são dois vigaristas. Marcos, eu pensei que você me amasse. Pensei que estivesse passando por uma crise ou algo assim, mas nunca imaginei que fosse um golpista. Ele riu de braços cruzados, exibindo um ar de superioridade que ela jamais presenciara antes. Amar você... Eu só me aproximei porque sabia do seu patrimônio. Você tinha a casa e o dinheiro. Depois de vendermos tudo, é só aproveitar a grana e dar o fora. E claro, com Fernanda posso ter filhos quando eu quiser, sem essa história toda de ser tarde demais ou de ficar insistindo. Mas sabe qual a melhor parte? Você assinou tudo. Legalmente, está feito. Mentira, eu nunca assinei nada, repetiu Amanda, com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Vocês não vão se safar assim. Ai, Amanda, nós vamos. Fernanda se levantou do sofá e pegou a bolsa, preparando-se para sair. Você não tem como provar que não assinou. A perícia vai comparar assinaturas e, olha, eu realmente faço um trabalho bem convincente. Amanda queria gritar, correr até a polícia, mas não sabia o que falar primeiro. Sentia a garganta seca, um gosto amargo na boca. Como pudera ser tão ingênua a ponto de cair num golpe desses? Ela se lembrava de momentos em que Marcos a elogiava pelo sucesso nos negócios e como a convenceu a deixar alguns documentos fora do cofre, alegando que era importante ter acesso rápido. Acreditava que era só uma forma de simplificar o dia a dia, quando, na verdade, tudo fazia parte de um plano maior. Amanda olhou em volta, o olhar procurando vestígios da antiga decoração, mas tudo havia sumido, restando apenas uma estranheza vazia e um sofá. Aquilo a fez sentir que, de fato, não havia mais nada para ela ali. Precisava pensar racionalmente e se proteger do pior. Ainda perplexa, abaixou a cabeça por alguns segundos, respirou fundo e então levantou o rosto, mirando Marcos com um olhar sério. Tudo bem, disse ela subitamente firme, endireitando a postura. Eu vou sair. Marcos ergueu as sobrancelhas, esperando talvez uma cena de choro e desespero.
Ele havia se acostumado com a Amanda compreensiva, paciente, que implorava pelo amor dele. Não contava com uma reação calma e controlada, principalmente depois de uma revelação tão cruel. Como assim vai sair assim, sem discutir, sem xingar? Provocou ele, fazendo um gesto com a mão como se estivesse entediado. Amanda deu de ombros, contendo uma tremenda fúria que pulsava dentro dela. Você deixou tudo muito claro. Eu não vou ficar aqui implorando que você repense nada. Se essa casa já foi vendida, se os móveis sumiram, então não há mais nada a fazer, certo? Ele concordou com um sorriso frio. Exatamente. Não há nada que você possa fazer. Fernanda balançou a cabeça em aprovação, como se quisesse reforçar a mensagem. Você tem mesmo é que aceitar. E não se preocupe, Amanda. Prometo que vamos aproveitar cada centavo com sabedoria. Marcos soltou uma pequena risada, aproximando-se de Fernanda. Então revirou os olhos para Amanda. Se você quiser pegar suas coisas pessoais, fique à vontade, mas seja rápida. Não tenho mais tanto tempo para desperdiçar com você. O silêncio tomou conta da sala por alguns instantes. Amanda abriu a bolsa e apenas conferiu se sua carteira e seu celular estavam lá. Não precisava de nada além disso. Se já tinha perdido a casa e os móveis, não havia muito o que levar. Passando por Marcos e Fernanda sem encará-los, ela sentiu o coração pulsar com uma intensidade frenética. Em sua mente, 1000 estratégias se formavam, mas naquele momento, fingir resignação era a melhor defesa. Com passos firmes, ela saiu para o jardim, onde a brisa da tarde sacudia as folhas das plantas que um dia ela mesma cuidara. O barulho suave do portão se fechando atrás dela parecia o som de uma despedida amarga, mas ao mesmo tempo carregava uma sutil esperança de recomeço. Quando chegou à calçada, Amanda parou por um instante, respirando fundo para segurar as lágrimas. Estava tomada por uma mistura de ódio, decepção e, sobretudo, sede de justiça. Do lado de fora, Amanda estava com muita raiva, mas deu um leve sorriso, pois Marcos mal sabia o que o esperava. Dias passaram e Marcos estava feliz com sua amante. Os dois já haviam feito isso várias vezes, mas a casa de Amanda era o maior que eles já haviam feito. Foi um golpe milionário, capaz de mudar suas vidas. Enquanto relaxava na cama de um hotel luxuoso, ele repetia quase gritando de alegria. 2 milhões, meu amor. Roubamos dela 2 milhões. Fernanda, esparramada em um travesseiro macio, sorriu satisfeita. Ela era a menos suspeita, pois Marcos costumava enganar as mulheres sozinho, sem apresentá-las umas às outras. A existência de Fernanda passava despercebida pela maioria das vítimas. Estou muito orgulhosa de nós, Marcos, disse ela, levantando-se e dirigindo-se até a enorme janela. Ver todo esse dinheiro caindo na minha conta foi uma vitória. Agora podemos finalmente aproveitar a vida sem preocupações. Marcos também levantou-se, aproximando-se dela. Eles contemplaram a vista da cidade, iluminada pela manhã ensolarada. Há poucas horas, tinham reservado a suíte presidencial de um hotel à beira-mar, pronta para usufruir de todo o luxo que o dinheiro roubado de Amanda podia proporcionar. Fernanda conferiu o saldo da conta mais uma vez no celular e balançou a cabeça em aprovação. Esses 2 milhões estão todos no meu nome, como você sugeriu, para não levantar suspeitas, explicou ela. Até porque, se por acaso alguma mulher desconfiar e tentar rastrear você, não vai encontrar nada. Marcos deu um sorriso convencido. Exatamente. Por enquanto estamos a salvo. Nenhuma delas sabe de você. Então é menos provável que seja descoberta qualquer conexão entre nós. E depois de tudo que fizemos, acho que a Amanda não tem a menor ideia de como provar nada. Melhor assim. Fernanda riu, lembrando-se do tom de desespero com que Amanda costumava falar sobre ter filhos. É engraçado pensar que ela insistia tanto em engravidar de você. Mal sabia ela que o nosso plano era outro desde o começo. Os dois riram da ingenuidade de Amanda, que durante meses acreditou que Marcos apenas precisava de tempo e organização financeira para poder formar família. Fernanda, por sua vez, sentia-se vitoriosa por ter participado ativamente da falsificação das assinaturas que concretizaram o roubo. Uma semana depois, o casal continuava curtindo férias prolongadas. Dormiam até tarde, jantavam em restaurantes caros
e usufruíam de massagens e tratamentos de spa, tudo bancado pelo dinheiro de Amanda. Em uma noite, enquanto saboreavam um bom vinho, Marcos propôs que fossem para outra cidade, ou até mesmo outro país, para se divertirem sem risco de serem reconhecidos. Fernanda concordou. Já estavam planejando partir dali em poucos dias sem deixar rastros. Certa manhã, Marcos acordou antes de Fernanda e sentiu vontade de correr pela orla, como fazia de vez em quando para manter o corpo em forma. Depois de deixar um bilhete dizendo "volto logo", desceu para a rua e correu em direção à praia. Sentia-se leve, confiante, imbatível. A brisa do mar batia em seu rosto e o sol aquecia sua pele. Pensou em como a vida podia ser fácil quando se estava com a conta bancária cheia, ainda que de forma ilícita. Depois de alguns minutos correndo, ele ouviu uma voz familiar. "Olá, Marcos", disse Amanda sorrindo parada a poucos metros dele. No mesmo instante, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Não esperava encontrá-la ali. Fingiu indiferença e seguiu correndo. "Vai me ignorar?" ela provocou, sem perder o tom tranquilo. "Seria melhor para você fugir agora, porque estão atrás de você." Ele desacelerou parando ao lado dela. Com os olhos semicerrados, tentou manter o ar de superioridade. "Eu não preciso fugir de nada, Amanda. Você não tem provas contra mim." Ela riu. "Tem certeza?" Marcos cruzou os braços, fingindo calma. "Absoluta. Você acha que vai convencer a polícia com seus argumentos vazios? Sinto muito, mas eu não deixei rastros." Amanda deu alguns passos na areia, olhando para o mar, antes de se voltar novamente para ele. "Sabe, Marcos, eu já desconfiava que algo não estava certo muito antes de você me apunhalar pelas costas. Então, mandei instalar câmeras na casa. Câmeras pequenas e caras, mas muito eficientes." Ele riu alto em escárnio. "Impossível. Se tivesse câmeras, eu as teria visto. Você acha que sou amador?" Elas estavam dentro das lâmpadas, Marcos. Isso mesmo, lâmpadas com microcâmeras. São mínimas e ficam embutidas no receptáculo. Difícil de detectar, se você não souber o que procurar. O olhar de Marcos, antes cheio de confiança, vacilou por um segundo, mas ele tentou manter a postura arrogante. "E você acha que isso prova o quê? Tudo que você filmou não deve ter muita relevância." Amanda, ainda sorrindo, deu de ombros. "Digamos que eu tenha imagens bem nítidas da sua querida Fernanda conversando sobre a falsificação de assinaturas. Aquelas mesmas que vocês usaram para vender minha casa e roubar meu dinheiro. Quer ouvir algo mais interessante?" "O quê?" ele questionou, engolindo em seco. "Isso não acaba por aí." No instante seguinte, ele percebeu que algumas mulheres se aproximavam, formando um semicírculo em volta dele. Reconheceu cada uma delas, antigas namoradas, mulheres que ele havia enganado, prometendo relacionamentos sérios, usando-as para tirar dinheiro e depois sumindo. Ele se virou para cada rosto, sentindo o suor gelado escorrer pela testa. "Isso é loucura", disse, tentando abafar o medo que crescia. "O que vocês querem?" Uma das mulheres, com expressão firme, respondeu. "Queremos justiça, você arruinou muita gente." Amanda completou. "E dessa vez a gente se uniu para ter certeza de que você não vai escapar. Temos provas, depoimentos e até imagens que te comprometem." Marcos sentiu o coração disparar. Precisava encontrar um jeito de se livrar daquilo. Resolveu fugir, voltando a correr pela orla sem dizer mais nada. Enquanto fugia, puxou o celular para ligar para Fernanda, sua última esperança de escapar. "Fernanda, aconteceu o pior. A Amanda e outras mulheres estão atrás de mim. Elas têm provas. Arrume tudo que puder e me espera no hotel. A gente vai dar o fora dessa cidade agora." Fernanda, do outro lado da linha, manteve a voz tranquila. "Fica calmo, vou providenciar tudo. Assim que você chegar, a gente some." Marcos desligou, tentando se convencer de que aquilo daria certo. Correu pela praia, pegou um táxi e voltou ao hotel, todo suado e com respiração ofegante. Assim que chegou ao saguão, olhou em volta procurando Fernanda, mas não a viu. Subiu às pressas para a suíte presidencial, já imaginando a mala pronta e todo aquele dinheiro que roubaram de Amanda. Ao abrir a porta, deparou-se com o quarto vazio. As bolsas e malas tinham sumido
e não havia nenhum sinal de Fernanda. "Fernanda!" gritou ele, olhando para todos os cantos, como se ela pudesse estar se escondendo em algum lugar. "Fernanda, onde você está?" Não obteve resposta. Abriu o cofre embutido no armário, encontrando-o escancarado e completamente vazio. A conta bancária estava toda no nome dela, e agora ele não tinha um centavo sequer. Como num passe de mágica fora abandonado pela cúmplice, sem dinheiro e com a polícia em seu encalço. "Não, isso não pode estar acontecendo", gritou, jogando um abajur no chão. "Eu preciso sair daqui." Tentou sair do quarto, mas ao chegar ao corredor, ouviu sirenes de polícia do lado de fora do hotel. Os recepcionistas e alguns hóspedes cochichavam, olhando-o com reprovação. Quando chegou ao saguão, viu pelas janelas as viaturas estacionadas na entrada. Policiais já se movimentavam para entrar no prédio. Desesperado, Marcos tentou usar a saída lateral, mas foi interceptado. Em questão de minutos, estava algemado, encostado contra a parede. O pânico tomou conta dele. Lá fora, Amanda observava a cena com o coração acelerado, mas um senso de justiça pairava em seu peito. Ela viu Marcos ser conduzido para dentro de uma das viaturas, o olhar dele cheio de ódio e desolação. Não demorou para que Fernanda também fosse encontrada e presa dias depois, quando tentava embarcar em um voo internacional com um passaporte falso e a mala recheada de dinheiro. Todas as ações ilegais do casal foram comprovadas, e o dinheiro que pertencia a Amanda voltou às suas mãos após um processo que se desenrolou por semanas. Em um dos depoimentos, Fernanda, furiosa com Marcos por considerá-lo responsável pela confusão, acabou admitindo o esquema todo, o que facilitou a restituição dos valores para Amanda. As outras mulheres enganadas também conseguiram reparações. Meses depois, Amanda estava financeiramente estável novamente, mas havia um vazio em seu coração. Sempre passava em frente à casa que fora seu grande sonho e não conseguia evitar a tristeza ao lembrar como fora enganada e como perdera aquele lar que amava tanto. A justiça fora feita, mas nem sempre ela consegue reparar tudo o que se perdeu afetivamente. Aquela casa era um símbolo de independência e vitória pessoal. Agora, ver outra pessoa morando ali despertava nela uma pontada de melancolia. Em um dia de semana tranquilo, Amanda precisou ir à região para resolver algumas pendências com um fornecedor. Voltava de carro para casa, perdida em lembranças. Ao passar pela antiga residência, deixou-se levar pela emoção e não percebeu que havia um carro parado logo adiante. O choque foi leve, mas suficiente para que ambos os condutores se assustassem. O som da colisão suave ecoou e, imediatamente, Amanda pisou no freio. O coração saltou no peito ao perceber a batida. "Meu Deus, que distração a minha!" exclamou, desligando o motor e saindo do carro. O outro motorista também saiu, aparentando ter pouco mais de 40 anos. Tinha um olhar calmo e, antes de checar o dano no para-choque, foi direto perguntar: "Você está bem? Não se machucou?" Amanda, envergonhada, pigarreou e balançou a cabeça. "Eu acho que estou bem. Me desculpe, eu realmente me distraí. Posso pagar qualquer reparo. Foi culpa minha." Ele sorriu de modo acolhedor. "Não se preocupe tanto, parece que foi só um amassado leve. Você está nervosa? Quer que eu pegue um copo d'água para você?" Ela ainda estava perturbada pela colisão, mas assentiu em silêncio. Para sua surpresa, o homem entrou na casa em frente. A casa que ela um dia chamou de lar. Amanda assistiu à cena e piscou algumas vezes, confusa com a coincidência. Será que ele era o novo proprietário? Poucos minutos depois, ele retornou ao portão com um copo d'água e duas crianças, um menino e uma menina de cerca de 5 anos, surgiram atrás dele, observando a cena com curiosidade. "Obrigada", disse Amanda, aceitando a água e tomando alguns goles para se acalmar. "Desculpe o susto que eu dei em vocês. Não costumo ser tão desatenta no trânsito." Ele estendeu a mão, sorrindo. "Meu nome é Rafael, esses são meus filhos, Lucas e Luísa. Vocês estão bem, crianças?" Eles assentiram, um pouco tímidos. Lucas, ainda segurando a mão da irmã, perguntou: "Pai, a moça machucou o carro?" "Foi só um esbarrão, filho. Está tudo bem", respondeu ele, olhando de volta para Amanda.
Desculpe a indiscrição, mas você realmente parecia abalada. Ela se apresentou com um sorriso constrangido e um aperto no peito ao pensar em como aquela casa lhe trazia tantas recordações. Meu nome é Amanda. Eu estava distraída pensando em certas coisas do passado. Lucas e Luísa olhavam para ela com curiosidade infantil e Rafael, percebendo o desconforto dela, perguntou: Você quer que a gente faça um orçamento e aí combinamos o pagamento? Não precisa se preocupar, não parece ter sido nada grave. Sim, claro, podemos fazer isso, ela concordou. Aliás, essa casa que você mora, ela já foi minha. Ele elevou as sobrancelhas genuinamente surpreso. Sério? Foi você quem construiu essa casa? Amanda confirmou com um aceno. Sim, eu a construí há alguns anos, era meu sonho, mas eu tive problemas, precisei vendê-la. É até estranho voltar aqui. Rafael sentiu empatia ao notar a emoção no rosto dela. Sinto muito. Essa casa me trouxe boas lembranças desde que me mudei com meus filhos. Na época, fiquei muito feliz de encontrá-la à venda. Eu estava precisando de um lugar maior para acomodar as crianças. A história de como você a perdeu foi complicada. Amanda desviou o olhar, sem saber se deveria entrar em detalhes sobre o golpe que sofrera, mas decidiu compartilhar um breve resumo. Eu fui enganada por alguém em quem confiava e acabei ficando sem a casa, mas consegui me reerguer, mesmo que ainda sinta falta deste lugar. Ele assentiu num gesto de compreensão. Bem, se quiser, posso te convidar para um café. Seria bom conhecer a história de quem construiu essas paredes. E, claro, também podemos resolver o lance do conserto do carro com calma. Os olhos de Amanda se encheram de surpresa e um toque de gratidão. Não esperava tanto acolhimento, ainda mais vindo de um homem que tinha acabado de sofrer uma batida no carro por culpa dela. Você é muito gentil, mas não quero incomodar, disse com um sorriso tímido. Não é incômodo algum, ele respondeu abrindo o portão. As crianças vão adorar mais companhia, e eu faço um bom café, garanto. Lucas e Luísa sorriram e correram para dentro de casa, gritando algo sobre mostrarem seus brinquedos novos. Amanda hesitou por um segundo, mas decidiu aceitar. Precisava de um pouco de leveza na vida, e talvez aquele encontro inesperado fosse o começo de uma nova fase. Ou, quem sabe, apenas uma oportunidade de se despedir de vez das mágoas que a casa carregava. Tudo bem, eu aceito, disse ela, dando um passo em direção ao portão. Eles entraram e Amanda teve a sensação de revisitar o passado, mas com uma energia diferente. A pintura era outra, havia móveis que ela não conhecia, desenhos infantis pendurados na geladeira. Era a mesma estrutura, mas agora preenchida de novas histórias. Rafael a conduziu até a cozinha, onde preparou o café enquanto ela respondia às curiosas perguntas dos pequenos sobre o que havia acontecido com seu carro. Então você não se machucou, moça? Perguntou Luísa, esticando o pescoço para olhar o rosto de Amanda. Não, querida. Foi só um susto, disse Amanda, inclinando-se para a altura da menina. Já estou melhor agora. Enquanto isso, Rafael depositou xícaras na mesa. Lucas, animado, puxou a cadeira para que Amanda sentasse. Era uma cena aconchegante, que contrastava com a memória amarga que ela tinha daquele local. À medida que o café esquentava no fogão, a conversa fluía sobre as pequenas reformas que ele fizera, a rotina com as crianças e o motivo de ter se mudado para ali. Minha esposa faleceu há 2 anos, confidenciou Rafael num tom suave, olhando com carinho para os filhos. Tive que aprender a cuidar deles sozinho. Quando vi essa casa à venda, senti que era um lugar onde poderíamos recomeçar. Amanda percebeu que, apesar da dor que o homem certamente carregava, ele demonstrava uma serenidade admirável, sobretudo em relação aos filhos. Ela sorriu, sentindo algo aquecer dentro dela, uma sensação de compreensão mútua. Ele havia passado por um luto doloroso, ela por uma traição que a deixara destruída. E agora, ali estavam, conversando tranquilamente na cozinha que fora dela um dia. Eu sinto muito pela sua perda, Rafael, mas fico feliz em ver que você e seus filhos encontraram um lar. Eu só não esperava entrar de novo nessa casa, admitiu Amanda olhando ao redor.
Se tivesse acontecido de outro jeito, talvez eu nunca tivesse coragem de passar da porta. Ele se sentou ao lado dela, pousando a xícara de café. Às vezes as coisas acontecem de forma inesperada. Mas, quem sabe, isso não é uma forma de encarar o passado de um modo diferente. Amanda assentiu, sentindo-se grata pela compreensão. O tempo passou num piscar de olhos, e quando se deu conta, já conversavam havia quase uma hora. Lucas e Luísa brincavam pela sala, trazendo desenhos para mostrar a ela. Rafael, por sua vez, falava das peripécias que enfrentava para lidar com 2 crianças de 5 anos e ainda trabalhar fora. Ela riu em alguns momentos, lembrando-se de como, no passado, desejava ter filhos e uma família. Aquela cena simples, mas tão cheia de vida, despertou nela uma emoção forte. Quando decidiram que estava na hora de encerrar a conversa, combinaram os detalhes para o conserto do carro. Amanda insistiu em pagar tudo, mas Rafael garantiu que dividiriam o custo, pois o amassado era pequeno. Ela aceitou a contragosto, sem querer criar discussão. Antes de se despedirem, porém, Rafael se lembrou de algo. Amanhã vou levar as crianças ao parque. Eles adoram correr por lá. Você não gostaria de ir? Podemos conversar sobre a história da casa. E as crianças gostam de novas companhias. A proposta a pegou desprevenida, mas seu coração se encheu de curiosidade e vontade de aceitar. Desde que toda a história com Marcos terminara, ela vivia mais fechada, com medo de se relacionar. Porém, havia algo naquela família que a acolhia e a fazia sentir segurança. Eu adoraria, ela disse sorrindo. Acho que vai ser bom para mim. Eles trocaram números de telefone. Ao se despedir, Amanda saiu pela mesma porta que, tempos atrás, fora palco de tanta decepção. Mas agora, levava consigo uma sensação de esperança que não sentia há meses. Em seu carro a caminho de casa, ela pensou, será que a vida está me trazendo uma nova chance de ser feliz? Ou isso é só uma coincidência passageira? Os dias que se seguiram começaram a responder essa pergunta. O encontro no parque foi repleto de risadas. Lucas e Luísa puxavam Amanda pelas mãos, mostrando brinquedos, cachorros que passavam, bolas coloridas. Rafael, a cada sorriso dela, sentia uma pontada de entusiasmo, como se visse nela uma pessoa com quem poderia dividir seu mundo. Eles continuaram se encontrando aqui e ali, marcando cafés, conversando sobre banalidades, mas também compartilhando partes de suas histórias difíceis. Eventualmente, a aproximação se transformou em algo mais profundo. Um sentimento sutil e genuíno nasceu entre eles. As crianças, sem perceber, aproximaram ainda mais Amanda de Rafael, chamando-a para brincadeiras, perguntando se ela poderia vir para o jantar. E Amanda sentia o coração aquecer cada vez que via o sorriso sincero dos 2 pequenos. Quando perceberam, já estavam num relacionamento. Não foi algo planejado ou anunciado com pompa. Simplesmente aconteceu. Rafael assumiu que nutria afeto por Amanda e queria fazê-la feliz, ajudá-la a esquecer as dores do passado. Ela, por sua vez, descobriu no carinho e na atenção dele tudo o que um dia sonhara ter ao lado de Marcos, mas que fora destruído. Agora sentia que tinha alguém que a valorizava de verdade, que a ouvia e se importava com cada detalhe de sua vida. Com o passar dos meses, as visitas se tornaram permanentes. Amanda passou a dormir na casa que um dia fora dela, mas que agora pertencia a alguém que a amava de forma autêntica. As crianças a aceitavam como figura carinhosa e maternal, algo que para ela era uma bênção. E de forma inesperada, veio a notícia que mudaria tudo. Amanda estava grávida. Ao descobrir, foi tomada por um misto de alegria e medo. Lembrou-se de todas as vezes em que tentou ter um filho no passado e de como quase perdera a esperança. Agora, aos 36 anos, estava grávida e pronta para formar a família que sempre sonhara. Quando contou a Rafael, viu o rosto dele se iluminar e as crianças comemorarem sem entender muito bem o que significava um bebê a caminho. Mas já imaginando que teriam mal, ela sabia que a vida reservou uma surpresa boa para ela. Um marido amoroso, 2 filhos e uma gravidez que ela sempre desejou.